noite a todos. Nossa, estão desanimados hoje, gente. Pelo amor de Deus, boa noite. Boa noite. Parece que não tomaram café da manhã. Muito bem-vindos ao nosso Abrigo de Luz. Mais uma terça-feira. Muita paz, muita luz. Espero que todos alcancem o que vieram buscar hoje. Fizemos uma preparação de 10 minutinhos, com a luz mais baixa, uma música mais tranquila, para que pudéssemos fazer conexão com o plano espiritual. Obrigado. Permaneçam acomodados, vamos fechando os nossos olhos, mais uma vez, descruzem as pernas, os braços, vamos relaxando os nossos ombros, esvaziando os nossos pensamentos. E vamos numa caminhada ao encontro do Divino Mestre Jesus, tranquilizando os nossos corações, passando por campos verdes floridos, sentindo aquele perfume das flores maravilhoso, ao fundo cachoeiras. E nesse clima de paz e serenidade nos encontramos com os mentores do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos humildemente a eles que possam vir até o nosso abrigo de luz, envolver todo o nosso trabalho, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que aqui estão na noite de hoje, envolvendo também todos os assistidos, encarnados e desencarnados, e num só pensamento, na união de todos os pensamentos, vamos fixando uma luz, subindo até o alto, na conexão com o plano maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus ilumine os nossos trabalhos na noite de hoje. Nesse clima de paz e serenidade, vamos envolvendo o Maurício, que irá fazer a leitura de preparação para nós. Está na mão? Boa noite. A cura da obsessão, segundo Allan Kardec. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. E isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Para fazer de tantas histórias que tem de Chico, uma história rapidinha. A senhora passou a tarde toda para falar com ele, eu resumi. Ela falou: Chico, a inveja, a intolerância, a mal olhada, isso pega. Ele falou assim para ela: Minade, se você tiver uma parede, tiver um buraco e você jogar uma pedra, ela vai passar. Então a sua parede ela tem que estar sem buracos. O que seriam esses buracos? Oração, pensamentos positivos,
para você ser uma pessoa mais centrada. E isso pode até te balançar, mas não vai te derrubar. Obrigado. Gente, batendo na mesma tecla, parece que o Evangelho no lar é uma coisa muito importante para que tudo que a gente faz aqui na terça-feira dê certo também. Fora o exercício de pensamentos, a gente tenta manter, não é fácil para vocês, não é fácil para a gente também, que somos trabalhadores. A gente exercita isso todo dia, é muito difícil. Mas fora tudo isso que a gente faz, o Evangelho no lar, uma vez por semana, naquele mesmo bate-horário, mesmo dia, ou uma segunda, uma terça, uma quarta. Se puder reunir as pessoas que estão dentro de casa, tudo bem. Se não puder, não tem problema, arruma um cantinho que esteja em silêncio, abre uma página do Evangelho aleatoriamente, ou quem quiser seguir o Evangelho página por página também não tem problema. O importante é fazer o Evangelho em casa e chamar os mentores. Se você manter uma constante toda semana, os mentores aparecem para te acompanhar. E no final do Evangelho você pode fazer um comentário de 2, 3 minutos sobre o que você entendeu da leitura e pedir para que os mentores higienizem o seu lar, energizem as pessoas que ali estão ou que não estão, mas mentaliza as pessoas e mentaliza cada cômodo da casa. Você vai higienizando, peça que o mentor leve uma luz da cor que você sentir vontade de pedir na hora. Tudo isso é um conjunto de coisas que a gente vai tentando fazer para poder manter a faixa vibratória elevada, tá bom? Vamos continuar com esse clima de energia, vamos nos desenvolvendo. O Anderson vai trazer um tema para a gente bem legal hoje: renovação natural de nós mesmos. Coisa fácil, né, gente? Renovar assim tudo isso. Boa palestra. Obrigado, Wilde. Aqui, Vitinho. Bom, então boa noite a todos. Boa noite a todos os aqui presentes no Grupo Espírita Abrigo de Luz. Boa noite a todos que estão acompanhando pela internet. Então, muito bem-vindos ao Abrigo de Luz. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson. Então, como o Wilde já comentou, o tema de hoje ele foi tirado do livro. O autor espiritual é Emmanuel, foi psicografado por Chico Xavier, e a lição que a gente vai comentar aqui hoje, vai refletir um pouco, ela chama Renovação Natural em Nós Mesmos. Estava conversando um pouquinho agora, antes de começar aqui a palestra com o Wilde. Ele falou: nossa, só esse título aqui já é bem complexo, né? Então, antes da gente entrar no tema, eu vou refletir um pouquinho sobre o título, que, como eu gosto de fazer sempre, eu procuro olhar o sentido das palavras para conseguir entender melhor o tema. Então, começando, o que significa renovação? Renovação é o ato ou efeito de renovar, é a ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor. Então a gente pode entender também que um outro sentido de renovação seria reforma. Então o Wilde já comentou aqui do Evangelho no Lar, então a gente já pode fazer um parênteses aqui com reforma íntima também. Então uma renovação seria uma reforma. E eu preparei os exemplos aqui para fixar um pouco melhor. Então um exemplo muito claro de renovação a gente pode tirar da natureza. Então se a gente for ver algumas árvores na natureza, durante certas partes do ano, então durante o outono ou o inverno, elas acabam perdendo suas folhas e a sua aparência, que é muito bela, acaba se modificando. Mas quando chega a primavera, essas árvores se renovam, elas ficam com uma aparência muito bela, com a aparência de nova. Então esse é um exemplo muito belo para a gente ter de renovação. E o significado de natural? Então natural é uma palavra que tem origem no latim
Então não sei se eu vou conseguir pronunciar direitinho, mas acredito que seja naturalis. Significa o quê? É algo que está de acordo com a natureza. Então é algo que é esperado que aconteça. Então se a gente vamos usar um exemplo, então, se a gente usar um bebê como exemplo, o que é natural de um bebê, de um recém-nascido, ou de uma criança que tenha 2, 3 meses? Então é natural que o bebê chore, porque ele sabe se comunicar ainda, então é esperado que isso aconteça. É natural que em certo momento o bebê comece a engatinhar, é natural que vai começar a nascer os dentinhos, é natural que em certo momento ele vai começar a andar e também vai começar a se comunicar. Então tudo isso são coisas esperadas. Então se a gente vê o título da lição até agora, então é algo que se renova naturalmente. E nós mesmos? O que significa nós mesmos? Aí já é autoexplicativo, né? É algo que só depende de nós, é referente a nós. Se a gente for usar uma velha canção que é bem conhecida, aquela canção depende de nós. Então a renovação natural depende única e exclusivamente de nós. Então a gente vai conversar mais um pouquinho aqui e no final a gente vai entender por que depende de nós. Bom, então o autor começa essa lição lembrando a todos nós que todos nós, sem exceção, já passamos por alguma situação que um semelhante nosso nos ofendeu, nos causou uma situação embaraçosa, algo que nos causou um rancor, um motivo de mágoa. Até aqui tudo bem, né? Com certeza todo mundo vai lembrar de alguma coisa. E ele começa a falar que esse sentimento é tão ruim, é tão nocivo, que ele faz até ele usa uma frase muito interessante, que a gente acaba guardando a imagem dessa pessoa que causou esse mal para a gente num pote de vinagre. Então, para a gente ter ideia de como é uma coisa negativa para nós. E ele começa a explicar então que a gente não deve guardar essas recordações, essa mágoa, e muito menos guardar ou alimentar sentimentos negativos ou de vingança contra aquela pessoa, porque não faz mal para ninguém. Para a gente principalmente, porque é um veneno que a gente está alimentando em nós mesmos, e não vai fazer bem para a pessoa também, porque nosso pensamento é energia, e tudo que vira energia vai atingir o outro. Então a gente emana essa energia. E o autor continua explicando também que no atual estado evolutivo que nós nos encontramos na Terra, então, lembrando, a Terra é um planeta de provas e expiações. Todos os espíritos que estão aqui encarnados são espíritos que têm muito a evoluir ainda. Então, assim, bem lá embaixo, na escala evolutiva, ele precisa muito crescer. Então, para todos nós, é muito difícil lidar com esse sentimento de mágoa, de rancor, com esse sentimento de vingança. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu estava pensando num exemplo para a gente fixar bem essa questão do nosso estágio evolutivo, e eu lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente, que acredito que está na memória de todo mundo bem fresco ainda. Quem não se lembrar, eu vou contar aqui rapidamente. Então, todo mundo sabe o que é o Oscar, o que é a premiação do Oscar. Todo mundo lembra o que aconteceu na premiação do Oscar, que foi muito comentado. Então isso é algo recente, aconteceu há menos de 10 dias, domingo da semana retrasada. Então só lembrando rapidamente, no meio da apresentação do Oscar, eles trocam os apresentadores e foi um apresentador que é um comediante famoso, chamado Chris Brown. Aí ele começa a interagir com o público, começa a fazer umas piadas, e uma piada que ele fez, ele viu uma mulher na plateia, que é uma atriz muito conhecida, a esposa do Will Smith, ela estava com a cabeça raspada. Então depois foi falado que ela acabou raspando a cabeça, porque ela tem uma doença chamada alopécia, que causa falhas em determinadas partes da cabeça, e ela decidiu raspar o cabelo por causa disso. Bom, aí esse comediante, vendo aquela mulher com a cabeça raspada, ele decidiu fazer uma piada com aquela situação, com a cabeça raspada.
Ele começou a falar de um filme que foi muito conhecido no passado, em que a atriz principal estava com a cabeça raspada. Então a piada que ele fez foi falar que aquela atriz ia fazer a continuação daquele filme. Então começou a ter algumas pessoas, ele começou a dar risada, logicamente, algumas pessoas deram, e no momento a câmera focalizou ela, e ficou muito claro o desconforto dela com aquela situação, pela expressão que ela fez. E nesse mesmo momento a câmera focalizou a imagem do esposo dele, do Will Smith, e aparentemente ele estava aceitando aquilo, dando risada. E aí mudou o foco para o comediante de novo, e de repente aparece o Will Smith caminhando em direção ao comediante, e de repente, assim, inesperadamente, ele dá um tapa na cara do comediante. E aí ficou aquela situação totalmente estranha, muito chata. Sem querer julgar o comportamento de ninguém, mesmo porque, para quem acompanha a rede social, para quem acompanha a televisão, na última semana não se falou de outra coisa, muita gente condenando um, condenando o outro, falando um monte de coisa. Então, o meu objetivo aqui não é condenar e nem julgar ninguém, é só analisar a situação para a gente ver o nosso nível evolutivo, como anda o nível evolutivo da humanidade ainda. Então, os dois são pessoas famosas, que têm uma condição financeira muito boa, são pessoas instruídas, e mesmo assim eles tiveram essas reações. Então, de um lado, o comediante que não se importa de fazer uma piada usando a aparência física de uma pessoa, sem pensar no sentimento que vai causar naquela pessoa. Ao mesmo tempo, do outro lado, um marido que se sente ofendido, ele, num momento de raiva, sem pensar, ele levanta e agride uma outra pessoa, um ser humano. E lembrando, também esqueci de comentar que ainda depois que ele praticou a agressão, ele ficou gritando para a pessoa tirar o nome da esposa dele da boca, ele falando palavrões. Se a gente for analisar o nosso nível evolutivo só olhando esse exemplo, a gente vai falar, nossa, que coisa, né? Estamos muito ruim. Mas vamos olhar pelo lado positivo que sempre tem. Se a gente fosse analisar, pensar numa mesma situação há alguns séculos atrás, por exemplo, o que aconteceria naquela época do duelo, por exemplo? O Will Smith, ele ia dar uma luva, ia dar a luva na cara do comediante e falar: você desafiou minha honra, eu te desafio para o duelo, e pô, só vai sair um vivo daqui. E se a gente voltar um pouco mais atrás, provavelmente o Will Smith não teria dado um tapa, teria matado, poderia vir com uma espada, decepar aqui todo mundo, e por aí vai. Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, a raça humana até que já progrediu um pouquinho. Tem que progredir muito mais ainda, mas pelo menos está no caminho. Bom, então, analisando a situação, depois do acontecido, se a gente for analisar, então voltando para a lição, se a gente for analisar, os dois têm motivo para sentir mágoa um do outro. Um porque sentiu que a mulher foi ofendida e o outro porque foi agredido. Então os dois teriam motivos para ficar alimentando esse sentimento negativo, essa mágoa. Então foi só um exemplo que eu quis usar, um exemplo que está vindo na memória de todo mundo, mas a gente pode abrir o leque aí para várias situações de pessoas que brigam com alguém no trabalho, que brigam com familiares. E aí, se a gente for ver questões de divórcio, de separação, é o que mais tem mágoa, lembrar de coisas que passaram e não conseguir se livrar disso. Se a gente não procurar se livrar disso, o que vai acontecer? Aquele sentimento vai ficar na gente por vários e vários anos e só vai ficar crescendo. E se a gente for levar pelo lado que o Espiritismo nos ensina, esse sentimento pode se estender por várias encarnações. E vai ter que acontecer muita coisa para os dois lados até conseguir se reconciliar. E qual que é a melhor forma, então, que até o próprio autor espiritual ensina para a gente se livrar desse sentimento? Alguém pode pensar uma... Não precisa muito, né? Não tem outra, é o perdão. A gente precisa aprender a perdoar.
Então, se a gente voltar ao título da lição, a renovação natural em nós mesmos, o que é? É esperado que nós nos renovemos e que seja uma coisa natural que nós aprendamos a perdoar o próximo. E por que nós mesmos? Porque só depende de nós até essa atitude. Bom, então o que significa a palavra perdão? É a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. É um processo mental que visa eliminar qualquer raiva, rancor ou outro sentimento negativo de determinada pessoa. Então, é algo que a gente tem que se livrar, é um peso que nós carregamos, nós precisamos nos livrar. E como eu já falei, é bom para todos, principalmente para quem perdoa, porque está tirando um peso das costas, ou um peso aqui de dentro do coração, que aflige o coração. E também é um alívio para quem é alvo daquele sentimento, porque como eu já falei, o sentimento, o pensamento vira energia e vai chegar naquela pessoa. A pessoa continua, vai ficar sentindo aquela energia negativa, e quando cessa aquilo, com certeza a pessoa vai se sentir melhor. Bom, voltando ao que o autor espiritual nos traz, como é que a gente pode exercitar o perdão? Qual que é o nosso exemplo maior de perdão? O Mestre Jesus. Aqui atrás. Jesus Cristo é a nossa imagem maior. Está aqui, todos os ensinamentos que ele trouxe para nós sobre perdão. Então eu separei aqui um trechinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se a gente levar ao pé da letra o que Jesus disse, 70 vezes 7 são 490 vezes. Então, quer dizer, eu tenho que perdoar uma pessoa 490 vezes, 490 ofensas. Quando for na ofensa 491, eu posso revidar? Não. Porque, na verdade, são 70 vezes 7 cada ofensa. Então, o ensinamento é perdoar sempre, perdoar sem limite, buscar não carregar esse peso de se sentir ofendido. Então, por que é tão importante perdoar? Porque a ofensa liberta a dor que a gente sente, alivia os nossos corações e a gente acaba se libertando da dor que é o que essa ofensa traz, porque a gente acabou aceitando aquela energia que veio. Então, a partir do momento que a gente se livra daquela energia negativa. Enquanto a gente não perdoar, a ofensa vai continuar ali reverberando, vai continuar machucando a nossa alma. Então, é bom, como eu já disse, é bom para ambos os lados. Quando a gente quebra essa energia, vai ser benéfico para os dois lados. E eu separei aqui mais um trechinho do Evangelho, aqui do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 27. E também esse tema aqui, esse trecho do Evangelho é explicado na questão 887 do Livro dos Espíritos. Então, nessa parte do Evangelho, Jesus fala: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Então, é até tratado na questão do Livro dos Espíritos, é feita essa questão para os espíritos superiores. Então, quer dizer que se uma pessoa que se diz momentaneamente minha inimiga, se ela quer fazer o mal para mim, quer dizer que eu tenho que amar ela? Quer dizer que eu tenho que amar ela igual eu amo, por exemplo, um parente próximo, igual eu amo meu filho, meu pai, meus irmãos? Não, mais uma vez, os ensinamentos de Jesus muitas vezes não devem ser levados ao pé da letra. Não quer dizer que a gente tem que amar como se fosse uma pessoa próxima, e sim esse amor no sentido de perdoar. Então, de novo, se é uma pessoa que me causou uma mágoa, que me ofendeu,
eu posso considerar essa pessoa como um inimigo, mas eu tenho que estar preparado para perdoar, para deixar essa energia ir embora, para não ficar guardando isso. E a gente não tem só que perdoar, além de perdoar, o perdão verdadeiro, porque tem aquela questão de você perdoar só da boca para fora. Se você não perdoar com o coração, também não tem valor, né? Acho que todo mundo já ouviu aquelas pessoas que falam: eu perdoo, mas não esqueço. Então, se você não esquece, é porque você não perdoou. Quem perdoa realmente não lembra nem o que aconteceu para aquela pessoa ter perdoado. Então, esse que é o verdadeiro perdão. Bom, então voltando aqui, já encerrando, preparando para encerrar já. Então, se a gente voltar ao título da lição, renovação natural em nós mesmos. Então, o que o autor quer ensinar para a gente com esse título? O que nós devemos pôr em prática? O que é natural, é esperado que nós, como espíritos em evolução, é esperado que nós continuemos a evoluir até chegar num ponto que perdoar seja algo comum para nós. Por isso que é natural, por isso que é uma renovação natural. A gente precisa tirar esse sentimento negativo, essa mania do não leva o desaforo para casa, ou aquela velha lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Não é isso. Nós temos que aprender a perdoar. Somente dessa forma é que nós vamos conseguir evoluir, nós vamos conseguir chegar no nível de evolução que é esperado de nós. E agora uma coisa muito importante, então é do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer isso, que a gente vai conseguir, todas aquelas pessoas que nós temos mágoa, ou temos recordações de algo que nos feriu, que nos magoou, nós vamos conseguir do dia para a noite fazer isso? Então, se for levar do exemplo que eu dei, da questão do duelo que existia antigamente e que hoje, graças a Deus, não existe mais, quanto tempo se levou para que isso fosse abolido? Então, da mesma forma, nós passamos por quantas encarnações, passamos por quantos anos nós passamos no planeta Terra até chegarmos nesse nível que nós estamos hoje. Então, lembrando, essa questão que eu falei do duelo, éramos nós mesmos lá atrás, em encarnações passadas. Então, não é do dia para a noite que a gente vai mudar, não é do dia para a noite que a gente vai aprender a perdoar, vai aprender, não. Como disse Jesus também, se alguém te bater no lado da face, ofereça o outro. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Então, é um passinho por dia, é um pouquinho a cada dia. Então, se alguém me fez alguma coisa, de repente, todo dia alguma coisa me lembra daquela pessoa, aí eu começo a mandar aquele sentimento negativo, começo a ter aquela lembrança ruim daquela pessoa. Então, procura nesse momento, quando vier esse pensamento, procura desviar, procura pensar numa coisa positiva, numa coisa que te dê prazer. Ouve uma música que te traga paz. Procura, como a gente está fazendo agora, procura visualizar ou mentalizar imagens da natureza que te tragam paz, que te tragam serenidade. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo se livrar desses sentimentos negativos, se livrar desse rancor, dessa mágoa, e vai conseguindo tirar essa energia de dentro de nós mesmos. E como eu falei no começo, renovação também lembra reforma. Então tudo isso faz parte da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Nós começarmos a mudar nosso modo de ver, nosso modo de agir, colocando em prática o que Jesus ensinou. É a questão do vigiar e orar. Então, com isso a gente vai aprender a vigiar nossos pensamentos, vigiar qualquer pensamento negativo que nós tenhamos durante 24 horas, são muitos. Se a gente aprender a começar a vigiar, começar a desviar,
estou pensando algo negativo, não, tem que mudar o foco, tem que pensar em outra coisa. E também orar, elevar os pensamentos até Deus e pedir auxílio nos desafios da vida. E também, usando o que o Will falou no começo, uma das ferramentas para a gente praticar a reforma íntima é praticar o Evangelho no lar. É uma das ferramentas que ajuda a gente a entrar em harmonia, ajuda a gente a deixar nosso lar em harmonia e nos dá forças para conseguir vencer esses desafios. Então, é isso que eu tinha preparado para hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que a gente possa, a partir de hoje, começar a buscar a renovação natural em nós mesmos, buscando ter mais empatia e buscando perdoar todos aqueles que em algum momento fizeram alguma coisa que nos magoou. Vamos nos livrar desse peso, tirar esse peso das nossas costas. Então, muito obrigado, bom tratamento a todos e boa noite para quem se encontra em casa. Obrigado, Anderson. Gente, aproveitando o gancho, não estamos nesse mundo a passeio, tá? A gente faz parte da evolução do planeta. Estamos atrasadíssimos nesse sentido e estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Então, um pouquinho que cada um fizer não é o suficiente, mas a gente está tentando, pelo menos a gente está tentando e vamos tentar da forma certa para poder acertar o maior número de vezes possíveis. Tá bom? Vamos para aquele nosso momento de doação, rapidinho. Vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. E nesse momento vamos nos acomodando de uma forma confortável. Vamos tranquilizando os nossos corações e nossas mentes. E nesse clima de paz e serenidade, vamos elevando os nossos pensamentos ao encontro do Divino Mestre Jesus, e assim fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar também o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe e por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrar por todas as turmas de escolas de aprendizes do Evangelho, pela mocidade e pré-mocidade espírita e pela evangelização infantil. Vamos vibrar intensamente por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelos nomes colocados na cestinha de vibração e com muita intensidade vamos vibrar pelo nosso lar,
pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal e deixando em todos os aposentos um rastro de luz, luz azul, luz amarela, luz verde, que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por todas as janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Pedimos também a fluidificação da água aqui do abrigo de luz e dos nossos lares, colocando o remédio necessário para aliviar os males do nosso corpo físico, nosso corpo mental e espiritual. E assim pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que me busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, Pai, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros e as minhas faltas, Pai. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixeis cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Obrigado a todos das redes sociais. Contamos com vocês na próxima terça-feira. Se eu não estiver errado no cálculo, dia 12/4, às 20 horas, Instagram e Facebook. Para quem está aqui na casa, os trabalhos continuam nas câmaras de paz. Número 1.